Olá, boa noite. Boa noite. Tô colocando aqui o tema da live de hoje. Insights do poder do subconsciente. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu acho que eu consegui. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Essa semana é uma semana muito legal, uma semana de aquecimento para a semana do despertar, que vai acontecer entre os dias 5 e 11 de maio, tá? Onde eu vou trazer o cerne da criação da realidade, de uma realidade consciente, de forma intencional, tá? Esse evento, que vão ser 7 lives a partir do dia 5, eu vou reunir, né, tudo aquilo que me fez dar a guinada, dar a volta por cima na minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu uso quando eu quero conquistar, quando eu quero conseguir qualquer objetivo, tá? E essa semana agora, né, que começa hoje, eu vou trazer 3 livros que me fizeram começar o meu processo de despertar, né? Começar o processo de despertar para uma consciência de sucesso, uma consciência de abundância, uma consciência de prosperidade, tá? E se você quiser participar da Semana do Despertar, tá? Que vai começar na quarta-feira que vem, na minha bio tem um link onde você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, tá? Você vai para a página lá, eu explico como vai ser o evento. E se você quiser entrar no grupo de alunos, você vai ser direcionado para esse grupo. E nesse grupo, esse grupo vai ficar fechado, claro, até o dia do evento, enfim, começar o evento. E nesse grupo que eu vou colocar o link das aulas, eu vou lembrar vocês do horário das aulas, eu vou colocar material extra, áudios, vídeos, filmes, enfim, tudo que eu achar necessário, né, complementar com o conteúdo das aulas. Então, se você quiser participar e não perder, tá? Porque essas lives, elas não vão ficar gravadas, tá? Eu vou fazer as lives, vou deixar por um tempo no meu perfil e depois eu vou retirar, porque essas 7 lives vão ser parte de um conteúdo, de um curso pago, tá? Então, se vocês quiserem conhecer o que eu fiz, né, todas as técnicas, exercícios, formas de pensar, enfim, estejam presentes nessas lives, tá bom? E o livro que eu escolhi hoje para começar é esse livro aqui, é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, tá? Eu sei que tá meio espelhado aqui, né? Mas esse livro aqui, ele mudou a minha vida, assim, né? Minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Ele tá até cheio de marcações aqui. Esse não é o meu primeiro livro, tá? Eu já tive alguns livros desses que eu dei de presente, que eu emprestei e nunca voltou, né? Então, eu fiz questão de comprar novamente. E esse livro para mim é como se fosse um livro de consulta mesmo, né? Quando eu quero entender alguma coisa, quando eu quero relembrar algum exercício, alguma técnica, eu volto nele, né? Esse é um livro muito, muito legal para quem quer começar a entender assim como que a vida funciona, né? E esse livro, ele trata de uma grande lei hermética, né? De uma das 7 leis do ocultismo, que é a lei do mentalismo. E essa lei, ela fala que o todo é mental, né? Tudo que a gente vive, na verdade, a realidade, ela é mental. Esse mundo físico que a gente tem acesso, que a gente vive, é apenas o efeito do mundo mental, que é o mundo real, tá? Então, nesse livro, ele fala basicamente disso, ele trata do mentalismo, né? E a ideia central desse livro é ensinar que a forma habitual de pensar e formar imagens mentais modela
configura e cria o nosso destino. Essa é a ideia central do livro, né? Que é a forma que a gente pensa cria o nosso destino. E ele mesmo fala nesse livro que ele se curou de um câncer, tá? Usando esse poder curador da mente subconsciente. E no livro ele traz como ele fez, ele traz as técnicas, ele traz o exercício que ele usou para ficar curado desse câncer. Além de vários outros exemplos de pessoas que também conseguiram conquistar grandes coisas através do poder do subconsciente, tá? E ele fala também, ele fala da prece científica, tá? Ele fala muito que existe uma forma de orar, que é uma forma científica de orar, que tem uma forma certa de orar para conseguir resultados. E fala também porque que é frequente as pessoas conseguirem exatamente o oposto daquilo que elas pedem, né? Daquilo que elas querem, né? Pedem nas orações, né? Então, esse livro é repleto de técnicas e de ferramentas, de exercícios práticos para impressionar a mente subconsciente. Impressionar é um termo que ele usa muito no livro, né? Que quer dizer que você vai causar impressões no seu subconsciente até convencer ele que aquilo que você quer realmente é possível de conseguir, né? E ele explica também que não basta a gente só ter um desejo, né? Porque ter desejo todo mundo tem. Né? Se você perguntar às pessoas na rua, você quer isso, você quer ter mais saúde, você quer morar num lugar melhor, você quer ter mais prosperidade, todo mundo vai dizer que sim, eu quero, né? E não é só isso o fundamental para você conseguir o que você quer, tá? É fundamental você entender primeiro como que a sua mente funciona. Porque a partir daí, você entendendo como é o mecanismo de criação da realidade, você pode usar isso para qualquer área da sua vida. Para ter qualquer coisa, desde um pedaço de torta que você queira, até coisas grandiosas, como comprar uma casa, uma mansão, morar em outro país, enfim. Você entendendo como a mente funciona, você consegue qualquer coisa que você deseja. E aí ele explica que a nossa mente, ela é dual, ela é dividida em mente consciente, tá? Que é essa mente que a gente tem consciente de tudo que está acontecendo no mundo físico, né? Que ela é baseada nos 5 sentidos, né? Através dos nossos 5 sentidos a gente consegue perceber o ambiente físico, é o nosso consciente. E tem a outra parte que é a nossa mente subconsciente, que é justamente o jardim. Ela é como se fosse um jardim ali pronto para receber as sementes e pronto para fazer essas sementes germinarem e crescerem, tá? E o nosso consciente, ele é raciocinador, é a mente raciocinadora, a mente que pensa, a mente que vai dizer se isso é ou não possível, se você crê ou não naquilo. E a mente subconsciente não, ela simplesmente é executora, ela simplesmente executa aquilo que a mente consciente determina para ela, tá? É como se fosse, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, que a gente tem que ficar conscientemente ali fazendo as ações ali, coloca a primeira, aí vai soltando o pé da embreagem, vai pisando no freio aos poucos, tá? Você está ali conscientemente fazendo cada um desses atos, né? E isso demanda uma energia, uma atenção tão grande. Eu lembro até que quando eu comecei a dirigir, aprender a dirigir, né? Eu chegava depois tensa em casa, com dor nas costas, de tanto que eu ficava ali concentrada. E a partir do momento que aquilo ali virou rotina para mim, isso aí quer dizer que já entrou no subconsciente, né? Já foi pro subconsciente e o subconsciente simplesmente executa aquilo ali. Já não é mais, não tem que passar pelo controle da minha mente consciente. A minha mente consciente, a nossa mente, ela é como se fosse uma porteira, tá? Ela libera ou não aquela ideia de entrar no subconsciente, né? Então, a mente subconsciente, ela simplesmente executa. Então, todas as nossas funções vitais, né, aquelas que a gente executa sem o controle consciente, elas são feitas pelo nosso subconsciente, tá? E ele diz também que a nossa mente subconsciente, ela tem acesso à fonte criadora.
ela tem acesso a Deus, ela tem acesso à inteligência infinita que rege tudo e que conhece todos os caminhos e todas as possibilidades da gente conseguir aquilo que a gente deseja, tá? E por isso, como essa mente subconsciente, ela tem acesso a esse mundo espiritual, a esse mundo superior, ela consegue reunir, quando ela quer alguma coisa, tem um objetivo, ela consegue reunir fatos, pessoas, eventos que vão acabar construindo aquela realidade na sua vida, tá? E ele defende a tese, o Murphy, né? Ele defende a tese que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, tá? Ao aceitar uma ideia, ou seja, quando a mente consciente, ela libera e a mente subconsciente aceita essa ideia, ela começa imediatamente a pôr em prática, por meios sobrenaturais, né? Porque já que ela tem acesso à fonte de todas as coisas, ela começa a ver ali os caminhos, os melhores caminhos para você conseguir colocar aquilo em prática, vivenciar aquilo, ter aquilo na sua vida real como consequência, tá? E o principal exercício que ele indica no livro é o exercício da autossugestão, né? O que seria isso? É você se sugerir, é você fazer afirmações para o seu subconsciente, para o seu consciente, a ponto dele acreditar que aquilo é real. Sabe aquela história que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Então é basicamente isso o processo de autossugestão, né? E a nossa mente consciente, ela é altamente suscetível a sugestões, né? Aí ele traz um exemplo de um marinheiro, né? Por exemplo, quando você está no navio e observa uma passageira ali com um olhar estranho, né? Com uma aparência estranha, se você chegar para essa passageira e falar assim: senhora, a senhora tá bem? Tá tão pálida? Quer um copo d'água? Na hora, se ela tiver achando que é possível ela passar mal ali naquele navio, ela vai se sentir péssima, né? Agora, se você chegar e falar a mesma coisa para um marinheiro, se você chegar para ele e falar que ele tá pálido, se ele tá se sentindo bem, se ele tá enjoado e tal, ele vai rir de você, porque para ele aquilo ali é ridículo, né? Não é possível, ele trabalha naquilo ali, não é possível ele estar se sentindo mal com o balanço do navio, né? Então, a sugestão, ela só tem poder quando o consciente aceita que aquilo é possível, né? E aí ele dá vários exercícios para isso, né? Ele diz que a gente precisa estar num momento relaxado, de preferência deitado, próximo ali à hora do sono, sabe? Quando a mente está mais suscetível, quando você está num estado quase hipnótico ali, e a gente começar a fazer afirmações daquilo que a gente quer, para poder impressionar o nosso subconsciente com aquilo ali que a gente deseja ter, conquistar, ser, enfim, né? E ele também diz que como a nossa mente, a mente do ser humano, ela é fortemente sugestionável, a gente tem que ter muito cuidado com a heterossugestão, né? Que é como as coisas que a gente diz impactam a vida das outras pessoas. Ele mesmo cita um exemplo que ele teve um parente que foi se consultar com uma famosa vidente, que o parente dele considerava muito famosa e sempre acertava. E essa vidente falou para esse parente dele que ele morreria na próxima lua nova. E esse parente dele saiu de lá tão transtornado, acreditou tanto naquilo que a vidente falou, né? Porque na cabeça dele ela era ótima, ela sempre acertava, que ele começou a agir como se realmente fosse morrer nos próximos dias, né? Ele reuniu a família, falou do acontecido, ele fez o testamento, enfim, ele preparou tudo. E mesmo com o Murphy tentando ali conversar com ele para ele que aquilo não era verdade, ele já tinha aceito, o subconsciente dele já tinha aceito a ideia de que ele iria morrer. E o que aconteceu quando chegou a lua nova? Ele morreu, ele foi ficando fraco, ele se isolou e acabou tendo
um problema cardíaco e morreu, realmente, né? Isso aí é muito triste. A gente sabe, a gente vê, a gente tem, pelo menos eu conheço pessoas que realmente passam por situações desagradáveis, assim, de aceitar sugestões e acabar destruindo a própria vida. Tem um exemplo muito famoso também de um prisioneiro que estava ali no corredor da morte. E esse prisioneiro, ele foi dito a ele que ele passaria por uma experiência. E essa experiência, se ele conseguisse sobreviver não, porque ele não ia sobreviver de qualquer maneira, mas ele poderia morrer sem dor. Porque naquela época, o corredor da morte, as pessoas, os prisioneiros condenados, eles morriam na cadeira elétrica, né? E era uma morte horrível, né? Extremamente dolorosa. E esse prisioneiro teve a oportunidade de morrer de forma indolor. Foi dito a ele, então, que o pulso dele seria cortado e o sangue dele ia ser drenado até secar e ele ia ter uma morte indolor, tá? Então prepararam a mente dele, deram essa sugestão para a mente dele, colocaram ele numa cama, fizeram um corte superficial no pulso dele, que não gerou nem um sangramento muito forte, mas ele acreditou que era realmente um corte no pulso profundo. E aí, sem ele ver, colocaram um balde com água embaixo do braço dele e ligaram um soro gotejando nessa água. Então ele estava ouvindo o som do gotejamento e estava achando que era o próprio sangue dele gotejando ali, né, do corte. E aí ele foi ficando fraco. De tempos em tempos entrava alguém ali e diminuía o fluxo desse gotejamento, né? E ele entendia o quê? Que o sangue estava acabando. Quando a pessoa chegou lá e fechou totalmente a válvula, quando não havia mais gotejamento, né, o som do gotejamento, esse prisioneiro ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então isso é para a gente entender quão forte é o poder da sugestão na nossa mente. Então, quando o nosso subconsciente ele aceita uma ideia, ele coloca imediatamente essa ideia em prática, né? Então, é muito perigoso, mas também é uma forte oportunidade da gente criar aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Se a gente entender esse mecanismo e usar de forma consciente, tá? E inclusive, né, o Murphy, assim, o que me chamou muito a atenção nesse livro foi dele usar muitos relatos bíblicos do uso do poder do subconsciente. Ele sempre cita a Bíblia, sempre cita as passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Isso fez muito sentido para mim, sabe? Na época, assim, fez muito sentido. Eu entendi muita coisa da Bíblia lendo esse livro, né? Muita coisa que Jesus falou fez muito mais sentido após eu ler esse livro, né? E então, assim, o que isso quer dizer? Que quem pensa em fracassar, na verdade já fracassou antes mesmo de tentar, né? Porque a gente escolhe, a gente pode escolher, a gente tem o poder de escolher o que vamos ou não aceitar na nossa vida, tá? E as afirmações que ele traz nesse livro servem para isso, pra gente convencer, pra gente se autossugerir de que qualquer coisa que a gente quer é possível, né? Por exemplo, assim, muita gente consegue curar doenças com simpatias. E o que são as simpatias? Elas nada mais são do que você impressionar o seu subconsciente de que aquilo que você vai fazer ali, sei lá, colocar um papel embaixo de não sei de que, fazer não sei o que lá, aquilo ali vai curar você, né? Como se fosse um efeito placebo. Então, se você acreditar naquela simpatia, você pode realmente ser curado, né? E do contrário, também é verdade. Você achar que aquilo ali é besteira, que não vai dar em nada, você também tá certo, né? Você não vai conseguir nenhum resultado com aquilo, né? E além das afirmações, que ele traz diversos exemplos de afirmações para você fazer em vários setores da sua vida, né? O livro, ele é um livro muito assim, completo, né? Em relação à criação da realidade, a partir do poder mental, né? Ele fala de felicidade, ele fala que a mente subconsciente pode curar problemas matrimoniais,
pode curar bloqueios mentais, medos, enfim, pode melhorar as relações humanas, pode conseguir fazer você perdoar alguma coisa, se manter jovem para sempre, enfim, esse livro é muito completo, né? E além dessas afirmações, ele traz também várias técnicas de imaginação disciplinada, que no meu caso fez muito mais sentido, né? Você usar a sua imaginação, é como se fosse um ensaio mental, inclusive tem essa técnica no livro, né? O processo de você pensar naquilo que você quer continuamente, repetidamente, forma impressões na sua mente, né? Causa impressão, né? E quanto mais você impressionar a sua mente, mais aquilo se torna viável e possível, né? O processo das afirmações é o mesmo. É você repetir tantas vezes quanto forem possíveis o que você quer viver, até o seu subconsciente aceitar que é possível você ter qualquer coisa, tá? Esse é a ideia central do livro. É você convencer o seu subconsciente de que você pode ter, ser e fazer qualquer coisa através desses exercícios que ele coloca no livro, tá? Essa questão das afirmações, né, é muito interessante porque tem muitas pessoas na internet, no YouTube, que fazem afirmações, que indicam afirmações para você conseguir qualquer coisa, né? Mas você que tem que descobrir qual é a melhor técnica para você. Qual é o melhor exercício? Aquilo que vai fazer você aceitar a ideia de forma mais fácil, tá? E afirmações, ficar assim, durante o dia afirmando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô conseguindo isso, pra mim não funcionou, tá? Pra mim não funcionou. Mas a visualização científica funcionou. Porque eu gosto muito de viajar, eu viajo muito na mente. Então, me imaginar vivendo a situação que eu quero viver, né, ali contando a história como se já fosse verdade, eu vivendo ali aquela realidade, para mim é muito mais fácil, né? Então, para mim funciona melhor a técnica da visualização, né? Porque ali eu consigo colocar uma música, eu consigo melhorar o meu estado emocional, ajudar a ter sentimentos, emoções que falem para minha mente subconsciente que aquilo é real, sabe? Que aquilo é possível, que me deixe num estado mais tranquilo, um estado que eu possa criar melhor a minha realidade, né? Por quê? Porque assim, por que as pessoas não conseguem aquilo que elas pedem na oração, né? Por quê? É porque existe o conflito entre a mente consciente e a subconsciente, né? Esses dias eu coloquei uma postagem lá no meu Insta, né? Aqui no meu Insta, falando sobre isso, sobre o que você declara para o mundo que quer, mas inconscientemente a crença que você tem com relação àquilo, né? Então, se você ora pedindo cura, se você ora pedindo um emprego, se você ora pedindo relações mais harmoniosas, mas no fundo você acredita que aquilo não é possível, nada vai acontecer. Nada. Pelo contrário, as coisas vão acontecer conforme você crê e não conforme você declara. Então, se você crê que você pede a cura, mas você acredita que não é possível, que a sua doença é incurável, jamais você vai conseguir a cura. Não existe religião, não existe fé nenhuma que vá fazer você se curar, se você não acreditar na cura. Então é por isso que muita gente fala, mas eu oro, mas eu tô ali rezando, orando, eu peço, eu choro e tal, e eu não consigo. Pelo contrário, as coisas ficam piores. Eu só consigo aquilo que eu não quero. Então você observa se não tem nenhum conflito, tá? Entre a sua mente consciente, ou seja, aquilo que você declara no mundo, e a sua mente subconsciente, que é aquilo que você acredita ser possível ou não. Importante isso, né? Forte isso, né? Mas isso pra mim fez todo sentido, assim.
Não no momento que eu li o livro, mas eu precisei ler o livro algumas vezes, ler outros livros também, para entender o poder que tem o nosso subconsciente de criar a nossa realidade, né? E o Joseph Murphy também fala aqui no livro, né, que tudo acontece obedecendo uma outra lei universal, que é a lei da causa e efeito, né, ou lei da ação e reação. E eu não entendia isso, né? Como assim lei da ação e reação? É uma mágica? Você pensa e cria? Não, não é assim que funciona, tá? Eu não entendia esse processo mental através da criação da realidade, né? Quando você... Ele fala que é o seguinte, quando você pensa no que você quer, quando você tem um desejo, quando você quer alguma coisa com muita intensidade, isso é a causa. Ou seja, a causa, você está colocando a semente no seu subconsciente. E aqui fora, o que você vê realizado, materializado aqui fora, é o efeito. Não existe efeito sem causa. Ou seja, não existe você ter alguma coisa concreta no mundo físico sem primeiro você ter uma causa, você ter pensado, você ter desejado aquilo, tá? Então, uma coisa está vinculada à outra. E muitas vezes as pessoas, elas querem muito alguma coisa e lutam e fazem e dão suor, não sei o quê, mas tentando modificar o mundo externo, o mundo físico aqui fora. E não conseguem nenhum resultado. Porque o grande tchan dessa história toda é que você tem que entender que quem cria não é o mundo externo, não é o suor ali todo dia, não é isso. Quem cria é a sua mente. Então, quando você coloca uma ideia na sua mente, você aceita essa ideia como verdadeira, como possível, como é isso, não tem outro jeito, infalivelmente o seu subconsciente vai trazer os meios para que aquilo se torne real, tá? Porque o mundo interno é que cria o exterior, e não o contrário, como a massa da sociedade acredita. A massa da sociedade, a manada, né, a grande multidão, ela vive no mundo externo, no mundo exterior, né? Olham para o que está acontecendo e acham que aquilo ali é a realidade, que aquilo ali é imutável. E se você for estudar a vida das pessoas mais esclarecidas, se você for checar a vida das pessoas de mais sucesso, elas têm uma vida interior muito maior do que, muito mais fortalecida do que o mundo exterior. Elas vivem muito mais internamente do que externamente, né? Porque consciente ou inconscientemente, eles sabem que o mundo é criado a partir da nossa imaginação, a partir daquilo que a gente pensa na nossa mente, né? Aquilo que o homem pensa é o que ele é. Né? Tem vários ditados que falam isso, que estão aí para dizer isso, né? Mas é muito difícil, né? É muito complicado as pessoas entenderem isso. É muito mais fácil você acreditar no que está vendo do que você primeiro imaginar para depois ver. Então, o certo não é você ver para crer, mas sim crer para ver. É o oposto. E com ele também, né, com o Joseph Murphy, foi que eu entendi que as palavras, elas têm poder, elas têm muito poder. Por quê? Porque as palavras, aquilo que a gente fala, né, o que nós falamos, a nossa boca fala do que o coração está cheio, né, do que aquilo que a gente acredita. Então, ele traz um ensinamento muito poderoso. Jamais termine uma afirmação negativa. Não termine, né? Se você começar a falar, poxa vida, eu não vou conseguir, você tem que se observar, você tem que começar a se observar, a entender como você funciona, tá? Esse é o autoconhecimento. Então, quando você começar a querer dizer alguma coisa negativa, na mesma hora você cancela. Cancela. Não, tá cancelado, tá cancelado. Eu não consigo. Se você ia dizer, eu não consigo um emprego porque tá tão difícil. Cancela e fala, não, eu tô em processo de conseguir um emprego. Eu tô fazendo a minha parte e o sobrenatural vai fazer a dele.
inverte a afirmação, mas jamais termine uma afirmação negativa, tá? Por quê? Porque a mente subconsciente, ela tem resposta para qualquer coisa que você pergunte, qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira criar. Tem até um capítulo no livro que fala como que os cientistas descobrem as coisas através do subconsciente, né? Eu tô tentando lembrar já há um tempo que eu vi uma pessoa falando que tem um artista, um pintor, que eu não sei quem exatamente não lembro, que ele fazia o seguinte, para ele ter, né, as ideias, né, que ele queria para fazer a obra dele lá, para criar a obra dele, ele se colocava numa posição muito relaxada, né, silenciava a mente e ficava segurando um copo ou segurando alguma coisa na mão que fizesse muito barulho ao cair. Quando ele estava quase dormindo e essa coisa caía no chão, fazia barulho e ele acordava, pronto. Essa era a hora dele criar. Porque era a hora dele tinha acesso ao subconsciente, né? Que tudo sabe, né? Que tem acesso ao sobrenatural. Então, neste momento que a gente fala que é um estado de Mordor, ou estado de Mordor, que é aquele momento em que você está nem acordado e nem dormindo, é onde a sua mente está mais suscetível, o seu subconsciente está mais suscetível à impressão, né? E é ali que ele tinha essas ideias, né? Então, a mente subconsciente, ela tem resposta para qualquer coisa, né? E ele fala assim, faça um teste. Se você quer acordar tal hora no dia seguinte, uma hora completamente diferente da que você está acostumado, fala pro seu subconsciente antes de dormir que você quer acordar naquele determinado horário e relaxa, descansa. Vai ver só se você não vai acordar nesse horário. Eu fazia isso e nem sequer conhecia o poder do subconsciente, né? Então, quando você for dormir, você pode, neste momento, implantar os desejos, aquilo que você quer no subconsciente, tá? E você precisa ter esse senso de certeza. E para ter esse senso de certeza, é necessário você acreditar que o seu sonho é possível, tá bom? Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tenho uma colinha aqui, tá? Então, olha só. Tudo, exatamente, absolutamente tudo o que você deseja está na mente e pode ser conseguido quando você convence a sua mente subconsciente daquilo que você quer, tá? Essa é a ideia principal do livro. E, Eliane, O Poder do Subconsciente, é esse aqui, ó, de Joseph Murphy. Tá espelhado, mas é esse aqui, ó. Esse é o livrinho mágico aqui, tá? Então, e aí ele entra num capítulo que para mim foi o principal, que é usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza, né, e prosperidade, né? E ele diz uma frase que para mim é bem emblemática, né? Ele fala assim, que o problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustento invisíveis. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu estava dizendo até agora. As pessoas, elas vivem muito no material. Então, elas acham que elas têm que fazer tudo, tem que ter o controle de tudo, de todas as variáveis para conquistar qualquer coisa, para ter qualquer coisa, sabe? E o problema das pessoas é esse, é que elas não acreditam em meios invisíveis de sustento. Sabe, a Bíblia, quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é nisso que a gente tem que acreditar. Sabe, a gente não tem que acreditar em crise, a gente não tem que acreditar em falta, em escassez. A gente tem que acreditar que nós estamos ligados, vinculados a um poder maior, a um poder supremo, a um poder que tudo sabe, muito mais, infinitamente mais do que nós. Sabe os caminhos para a gente ter o que a gente deseja, né? E então a pessoa, quando ela tem essa mentalidade pobre, ela vive na pobreza. Enquanto que outra, com a mentalidade de abundância, mesmo que ela perca tudo, mesmo que ela, né, às vezes a gente vê, né, muitos casos aí de multimilionários que perderam tudo,
né? E rapidamente conseguiram voltar à fortuna novamente, até mais do que tinham antes, né? Por quê? Porque eles têm uma mentalidade de abundância, então eles criam novamente aquilo. Eles podem perder tudo, mas vão criar novamente aquilo que eles tinham. Enquanto que a pessoa com a mentalidade pobre, elas jamais vão criar riquezas em sua vida. Eu até também falei sobre isso num outro post, né? Que eu falei sobre quando você usa pasta de dente até o finalzinho ali, mesmo tendo outra cheinha lá dentro do armário. Né? Você vai ali, vai, aperta, não tem mais nada, abre, corta, tira tudo. Gente, isso é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de falta, de que, não, eu vou usar essa aqui porque pode faltar. Nunca vai faltar. Se você tiver fé o suficiente, fé verdadeira, nunca vai faltar, tá? Pode crer nisso. E ele indica um exercício que eu fiz quando eu trabalhava numa outra empresa, né? Uma empresa há muitos anos atrás. Eu comecei a ler esse livro, que eu tive acesso a esse livro pela primeira vez, que é repetir a palavra sucesso quantas vezes forem possíveis durante o seu dia. Riqueza, sucesso. Simplesmente repetir essas palavras. Eu lembro que eu brincava com um amigo meu do trabalho, né, falando, olha, você fala pra você e eu falo, você fala pra mim e eu falo pra você. Então a gente ficava brincando assim, né, sucesso fulano. Aí ele repetia de lá, sucesso Simone e tal. E eu fiz isso, né, durante bastante tempo. É diferente quando você fala assim, sucesso ou eu sou rico. Esse tipo de afirmação, eu sou rico, ela traz um conflito, né? Aquilo que eu estava comentando anteriormente. Quando você tem um conflito entre o seu consciente e o seu subconsciente, nada vai acontecer, você não vai criar nada. Então, quando você afirma assim, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou... não vai acontecer nada, porque o seu consciente sabe que você tá cheio de dívida, sabe que você tem um monte de boleto para pagar. Então não vai fazer sentido, não vai fazer o efeito, né, que ele explica. Então quando você repete as palavras sucesso, riqueza, você não está afirmando que você é rico, você apenas está atraindo a aura de sucesso e a aura de riqueza para você. Então é muito mais fácil o seu subconsciente aceitar do que falar eu sou rico, por exemplo. E isso é uma coisa bem importante que eu aprendi no livro também, tá? E ele fala que enriquecer é uma questão de escolha. E a gente pode escolher a forma fácil de enriquecer, né? Que é essa forma de você criar riqueza na mente. Primeiro, porque com o trabalho árduo e suor no rosto, é a maneira mais rápida de você chegar no cemitério. É o que ele fala no livro, né? E chegando na reta final, né, dos insights que eu tive com esse livro, ele fala que todos nós temos sim o direito de ser rico, o direito de ser próspero, porque a nossa função aqui é evoluir e é crescer. E para evoluir e para crescer, a gente precisa ter acesso às coisas, a gente precisa ter acesso a lugares, a culturas diferentes. A gente não tem que estar aqui o tempo todo correndo atrás para ter o que comer. Isso não é evoluir, né? Então a gente tem sim o direito de crescer, de evoluir, de ser rico. E quem disser para você que isso é mentira, não permita, não deixe se sugestionar por esse tipo de comentário, porque por muitos anos, eu acreditava que querer ser rico era feio, era horrível, era pecado querer ser rico, sabe? Que só quem entrava no reino de Deus era pobre, miserento. Meu Deus do céu! Se eu sou feita à imagem e semelhança do Criador, eu sou filha dele, como que ele vai querer que eu viva na miséria? Não faz sentido. Eu sou parte dele, né? Ele tá em mim e ele vive através de mim. Então ele não vai querer viver na miséria, no sofrimento, na dor, na fome, sabe? Não faz mais sentido isso. Para mim não faz mais sentido isso. E é isso que o Joseph Murphy traz no livro. E ele fala também que existe um mapa da mina para você conquistar toda a prosperidade que você deseja, né? Que é compreendendo
essa dinâmica do subconsciente, consciente barra subconsciente, né? Tem o poder de criar a nossa realidade, tá? E a gente precisa aprender a treinar o nosso subconsciente para direcionar para aquilo que a gente deseja ter, ser ou viver. É preciso treino. E aí ele fala que tem 3 passos para o sucesso, tá? Para você conseguir riqueza, sucesso. Primeiro é descobrir e fazer aquilo que você ama, tá? Porque não tem como você ter um sucesso extraordinário fazendo aquilo que detesta, né? Isso é um pouco assim, meio lógico, né? Imagina que você detesta o tipo de atividade profissional que você faz. Como que você vai evoluir naquilo? Como que você vai estudar mais sobre aquilo? Como que você vai fazer cursos? Como que você vai se dedicar mais àquilo se você detesta? Então, o primeiro passo para o sucesso, né, para o enriquecimento, é você fazer aquilo que você gosta, é fazer aquilo que você tem um talento natural. E também tem muito cuidado com isso, porque às vezes aquilo que você gosta não quer dizer que é aquilo que você tem um talento natural, que é o que vai tornar as coisas muito mais fáceis, que é um ingrediente secreto para você ser bem-sucedido de forma fácil. É você atuar dentro dos seus talentos. Mas isso a gente vai falar num outro livro aqui, né? Daqui no livro de quarta-feira, que é As 16 Leis do Sucesso, tá? Mas o Joseph Murphy ele já comenta que descobrir e fazer aquilo que ama é o primeiro passo para o sucesso, tá? E aí ele fala o segundo, que é especializar-se em algum ramo de trabalho e tornar-se o melhor naquilo. Mais uma vez, como que você vai se tornar o melhor em algo que você não gosta? Em algo que você não tem talento? Você pode até conseguir, mas vai ter que ter uma super dedicação. Crescer fazendo aquilo que você não gosta, né? Então, quando você se torna o melhor e se especializa naquilo que você gosta, você ganha muito tempo, né? E muito mais fácil você consegue enriquecer e prosperar. E o terceiro passo é que esse trabalho que você escolher, ele não deve beneficiar apenas você, mas ele deve beneficiar, trazer prosperidade para toda a humanidade. Então, quanto mais pessoas você conseguir atingir, ajudar com o seu trabalho, mais próspero, mais abundante você será, né? E dá esses 3 passos para você conquistar o sucesso, né? E o indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica, tá? Que é a mente consciente, subconsciente, como funciona, e espiritual, que é o que Deus nos fala, né? Que Ele é o caminho, é a verdade e a vida, né? Todos que vão até Ele conseguem. Então, se você entender a dinâmica do seu subconsciente, a dinâmica de funcionamento do seu cérebro e como treinar o seu cérebro para te levar até onde você quer, e entender que existe um plano maior, um plano espiritual que está te orientando, mesmo que você não saiba as respostas, mesmo que você não saiba como você vai conseguir, se você entender isso, essa dinâmica, com certeza você vai ser muito bem sucedido na vida, tá? Vamos ver aqui. Aí eu vou terminar agora com uma frase, né, que ele fala que foi muito impactante também, né? Torne-se um criador e não um prisioneiro da sociedade. Não esconda a sua luz. Você é o herdeiro da eternidade, né? E com isso eu fecho essa live dos insights do poder do subconsciente, que é esse livrinho aqui. Porém, esse livrinho aqui, ele traz muito, muito, muito mais ensinamentos, tá? Sobre várias coisas. Ele traz exercícios, técnicas, ele traz como ele fez para ser curado do câncer, né? As afirmações que ele disse, né? Que ele fez, exemplos em outros setores da vida. Enfim, esse livro aqui é um livro para estudo, tá? E vocês podem ver que eu realmente estudo esse livro, né? E, inclusive, eu tô querendo até criar um grupo de estudo
pra gente se aprofundar mais no estudo do poder do subconsciente, né? Mas isso aí é lá pra frente, né? Quem tiver interesse, me manda um direct que eu vou organizar isso aí no futuro, tá bom? Então, a partir desse livro, né? Esse livro foi tão impactante pra mim que eu dei ele pra várias pessoas, né? E assim, eu espero ter contribuído também, né, um pouco com o que eu aprendi, porque eu trouxe também informações de outros livros. E é isso, gente. Obrigado por estar aqui, né? Quem assistiu, quem for assistir, obrigado aí pela presença. Espero que possa fazer algum sentido para vocês, né? Essa live possa ter feito algum sentido para vocês, né? E possa realmente, assim, começar também a despertar alguma coisa na sua cabeça, sabe? Começar a questionar algumas coisas, assim, como possíveis, a tudo aquilo que foi te ensinado que não era possível e você sempre duvidou disso, tá bom? Então, uma boa noite a todos.